Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio na área. Olha aí, rapaziada, não se esqueça da nossa live neste domingo, 10 horas da noite, 22 horas. Conto com a presença de vocês para essa live, a segunda live do canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal Tricolada, assiste esse vídeo e não deixa de comparecer à nossa segunda live para a gente se conhecer, você falar de onde é, qual a cidade, qual o bairro que você mora, para você falar sobre o Fluminense, quem chegou, quem saiu, contratações, vamos falar sobre o Gringo Pacheco, vamos falar sobre a escalação, porque o vídeo de hoje é sobre a primeira escalação do Odair no comando técnico do Fluminense. A gente vai falar sobre o esboço de time dele, então a gente vai conversar também sobre tudo na nossa live, eliminação do Fluminense na Copinha. Vamos bater um papo sobre tudo na nossa live deste domingo. Conto com a presença de vocês. Mas o vídeo de hoje eu vou falar sobre essa primeira escalação do Odair, o esboço de time que ele montou, e vou falar um pouquinho sobre a derrota do Fluminense nos pênaltis e a eliminação da Copinha. Primeiro vamos falar sobre a escalação, então vamos lá? Então o Fluminense estreia dia 19 em Bacaxá contra a Capofriense, dia 19. E o Odair já fez o primeiro esboço de time, o Netflu vazou a escalação, e a gente vai falar sobre ele peça por peça. E uma coisa, já adianto que tem duas coisas que chamaram minha atenção, foi o meio de campo envelhecido, um meio de campo muito experiente e um ataque muito jovem, um meio de campo na faixa dos 38, 35 anos por aí, e um ataque na faixa dos 20 anos. Vamos lá, o Muriel continuou como titular da equipe, voltou a ser o titular, vamos assim dizer. O Marcos Felipe volta para o banco, o Muriel retorna depois da contusão à posição de titular do gol tricolor. Na lateral direita, o Gilberto foi mantido como lateral do time, porque também se não for o Gilberto é o Julião, então o Gilberto mantido ali na lateral direita. A dupla de zaga, Matheus Ferraz voltando de contusão, volta a ocupar a sua posição de titular na zaga tricolor, ao lado do Lucas Claro. Lucas Claro vai ocupar ali a posição ao lado direito do Ferraz. Eu preferiria que fosse o Frazan, porque eu acho que chegou a hora do Frazan desenvolver. O Frazan, todas as vezes que foi exigido ou foi procurado para cobrir a ausência de alguém, ele não comprometeu, foi muito bem, e eu achava que está na hora do Frazan ter mais oportunidades. A gente não entende, porque na época do Marcão ele desapareceu, não voltou mais a ter oportunidade. O Lucas Claro jogou dois jogos por aí, até a última partida o Lucas Claro foi titular, e a gente não entende porque o Frazan não teve mais oportunidade. Mas só quem acompanha o Fluminense no seu dia a dia, acompanhando os treinos, deve saber o motivo do Frazan não figurar mais na equipe tricolor. Teve até jogos que o Frazan nem relacionado para o jogo foi. Na minha opinião, o Frazan jogaria ao lado do Ferraz nessa estreia do Campeonato Carioca, já que o Nino não pode jogar porque está cedido à seleção pré-olímpica, então a gente não pode contar com o Nino na estreia do Campeonato Carioca. Na lateral esquerda, o Egídio, o veterano Egídio, ganhou a posição de lateral esquerdo titular da equipe tricolor. Não teve vez por Mascarenhas. O Egídio, de 33 anos, vai ocupar a nossa lateral esquerda. Aí chegamos ao meio de campo, experiente, o meio de campo cascudo, Henrique com 34 anos, Hudson com 31 e Nenê com 38. Esse é o meio de campo do Fluminense. Pode ser, dependendo da formação tática, que o Marcos Paulo jogue ali ao lado do Nenê, aí daria uma equilibrada, seria Nenê com 38, Marcos Paulo com 18, e a dupla de volantes Henrique e Hudson. Mas, segundo informação do Netflu, que vazou essa informação, o esquema deve ser um 4-3-3, porque na reportagem eles citam que o Fluminense vai jogar com 3 atacantes jovens, que seria o Caio Paulista pela extrema esquerda, antiga ponta esquerda, Evanilson de centroavante e o Marcos Paulo na ponta direita, que não é muito a dele, jogar no lado de campo, ele não é de fazer isso, e tanto que no Campeonato Brasileiro ele jogava
até de centroavante. Teve partidas que ele jogou como centroavante. Ele não é de fazer jogadas pelos lados do campo. Não é o forte do Marcos Paulo. Mas, segundo a reportagem, o Fluminense vai jogar com esses 3 atacantes. Então, a única faixa de campo possível do Marcos Paulo ocupar é a do lado direito do campo. Eu apostaria mais num 4-4-2, que seria Henrique e Hudson, na frente Nenê e Marcos Paulo, e 2 atacantes, Evanilson e Caio Paulista. Ganso não está no lugar do Nenê por causa de que, vocês sabem, 4 jogos de suspensão. O Ganso pegou esse gancho aí de 4 jogos, não pode jogar, por isso o Nenê está ocupando esse meio de campo. Um meio de campo de qualidade, um meio de campo de boa posse de bola, de troca de passe. Henrique sabe trocar um passe. Hudson também tem qualidade no passe. Nenê também tem a sua qualidade no passe. Mas um meio de campo um pouquinho lento para o meu gosto, mas que tem muita qualidade. E o que pode fazer a coisa fluir é esse ataque jovem e veloz. Caio Paulista é um cara que busca sempre a linha de fundo, muito rápido, tem as características de velocidade que tinha o Ione Gonzalez. O Marcos Paulo também, que é jovem, que é rápido, sabe sair dos marcadores. E o Evanilson, que é um centroavante de 20 anos de idade, que também tem a sua velocidade. Os 2 laterais são bem cascudos, experientes, Gilberto de um lado, Egídio de outro. Egídio é bom de marcação, é um jogador bom na marcação, o Gilberto nem tanto. Essa é o primeiro esboço do tricolor. Só as minhas ressalvas, né, que seria o Frazan no lugar do Lucas Claro. Infelizmente vamos ter que contar com o Nenê, já que o Ganso está suspenso, e aguardar como é que pode ser essa formação para a estreia do Carioca. Na minha opinião, tem 3 formações possíveis, que é o 4-3-3, os 3 atacantes de velocidade, os 3 garotos e os 3 coroas, Nenê, Henrique e Hudson, formariam um 4-3-3. Ou um 4-2, de 2 volantes, 1, o Nenê e 3, 4-2-1-3, ou o 4-4-2 com o Marcos Paulo jogando atrás junto com o Nenê e na frente Evanilson e Caio Paulista. São as únicas 3 formações possíveis para essa escalação. O Nino, que seria titular tranquilo aí, como eu falei, ele não vai poder porque está cedido à seleção pré-olímpica, porque certamente a escalação seria ele e o Ferraz. E provavelmente quando o Nino tiver de volta e quando o Ganso acabar a suspensão dele, a formação será diferente, com Gilberto, Nino, Ferraz, Egídio, Henrique, Hudson, Ganso, Marcos Paulo, Evanilson e Caio Paulista. Deve ser a equipe quando ela estiver completinha para o restante do campeonato estadual. O Odair ainda vai fazer 4 coletivos até a estreia do Fluminense lá em Bacaxá, no dia 19, então isso ainda deve mudar, ele deve fazer alguns testes, esse é o primeiro esboço, a gente tem pelo menos a primeira ideia de que pelo menos o Odair não vai jogar com 3 volantes, né? Ele vai jogar com 2, e os 2 volantes são de boa qualidade. São os meus volantes favoritos que temos no elenco. Eu prefiro o Henrique e o Hudson do que o Yuri e o Dodge. Então, nisso aí ele fez certinho, como é da preferência da torcida tricolor, porque eu fiz uma enquete aqui no canal Tricolada, na aba comunidade, e a dupla vitoriosa na enquete foi Henrique e Hudson, justamente a dupla de volantes que o Odair esboçou num dos seus primeiros treinos na equipe tricolor. Mudando um pouquinho de assunto, nós vamos para a derrota do Fluminense na Copinha, que infelizmente o Fluminense foi derrotado nos pênaltis para a equipe do CRB. Gol do Jefferson, um passe primoroso do Martinelli, que botou a bola, parece que jogou com a mão na cabeça do Jefferson. O Jefferson fez um gol, um belíssimo passe do Martinelli. O Flu no primeiro tempo foi muito prejudicado pelos bandeirinhas, 4 impedimentos absurdos que o bandeirinha marcou, mostrando que a arbitragem estava com uma má intenção em cima do Fluminense. O Fluminense fez um primeiro tempo bom, foi prejudicado, como falei, em alguns impedimentos, mas no segundo tempo o Fluminense caiu muito de rendimento, caiu demais de rendimento, e a única coisa que a gente pode pegar, aproveitar dessa participação do Fluminense na Copinha, nessas 4 partidas, são o Calegari na lateral direita, o Martinelli de volante
e o André. A dupla de volantes do Fluminense foi muito bem. Tanto Martinelli como André e Calegari. Agora esperar. O Mário disse que vai dar um mês de férias para esses garotos. Um mês de férias para a rapaziada aí. Quando voltar das férias, a gente vai ver se eles serão utilizados ou não na equipe profissional do Campeonato Carioca. Se fosse para aproveitar, eu aproveitaria imediatamente Calegari, Martinelli e André, principalmente pelo que eles fizeram nessas 4 partidas da Copinha. Aí nos comentários vocês também podem colocar quem foi o destaque da Copinha nesses 4 jogos e quem pode ser aproveitado no Campeonato Carioca. Deixa lá a sua opinião e também sobre a escalação, que vocês acharam da escalação, da primeira escalação, o esboço de escalação do Fluminense para a estreia em Bacaxá contra a Cabo Friense. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça da live neste domingo às 22 horas. Conto com vocês, então enquanto marcado, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui!